Olá, pessoal, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, disso tudo vocês já sabem, né? Porque a gente tá junto desde o último episódio. Hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo fantástico com Francisco Tojal, juiz de direito, hoje atuante nessa linha de defesa das mulheres. Então, se você chegou aqui agora, vai lá no último episódio e pega o início desse bate-papo. Se quiser saber um pouco mais sobre quem é Francisco Tojal, corre lá, dá uma olhadinha, curte, comenta, compartilha e volta aqui com a gente, porque o nosso bate-papo está quente e a gente vai continuar com esse cara que hoje faz toda a diferença na luta em defesa das mulheres. Vamos embora? Vem comigo? Francisco Tojal Dantas Matos é natural de Sergipe e mexe em direito constitucional. Foi técnico judiciário em Sergipe, promotor de justiça em Rondônia. Desde 2012, é juiz de direito em Pernambuco, tendo atuado na Vara Especializada de Violência Doméstica no Cabo de Santo Agostinho. É membro da Coordenadoria Estadual da Mulher, formador pela Escola Nacional da Magistratura e palestrante sobre gênero, acesso à justiça e direitos humanos. É membro do Conselho Nacional de Justiça e presidente do FONAVID, Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tojal, vamos continuar. Hoje nós estamos no bloco 2 desse bate-papo com você. E para a gente fechar o nosso raciocínio sobre medida protetiva, eu quero saber quais recursos, Tojal, você ficou muito tempo na linha de frente, junto à vara especializada na violência contra a mulher. Quais recursos nossas mulheres que nos ouvem hoje teriam em sua defesa no caso de uma violência ser cometida contra elas? O que elas precisam fazer? Dá a dica pra gente. Uma mulher vítima de violência hoje, quais recursos que ela tem para garantir sua segurança? A primeira coisa, Tereza, é denunciar o mais rápido possível. Porque o feminicídio, que é a morte e violência de mulheres, morte violenta de mulheres, é uma tragédia anunciada. E é um crime que pode ser evitado. Então, quanto mais cedo houver essa denúncia, melhor. Então, o primeiro passo, vá na delegacia de polícia, denuncie, faça o seu registro de ocorrência, porque o seu pedido de medida protetiva de urgência vai chegar nas mãos de uma juíza, de um juiz. Temos juízes e juízas em todo o Brasil comprometidos com essa causa. E, a partir desse momento, o que é que eu vou olhar? Né? Primeiro, a sua palavra, mulher, vale muito. Nós temos até uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha, que foi pela Lei 14.550, que diz expressamente que a palavra da mulher deve ser considerada. Então, tem print de redes sociais, tem vídeos, é melhor. Tem testemunha, é melhor. Leve o que você puder. Leve todas as provas que tiver. Mas se não tiver prova nenhuma, se o crime aconteceu ali entre 4 paredes, só eu e ele, o que eu faço? Leve você, a sua coragem, a sua vida, a sua vontade de viver e de lutar por um mundo livre de violências. Para você, para os seus filhos, para a sua família. Porque a sua palavra precisa ser respeitada, precisa ser acreditada. A partir dessa alteração legislativa, a lógica mudou. A gente tem que presumir que essa mulher está dizendo a verdade. Então, mudou a ótica da análise das medidas protetivas. Então, eu, juiz, para indeferir o seu pedido, ou seja, para dizer que você não tem direito, eu preciso fundamentar que não tem nenhum risco naquela situação, o que vai ser mais difícil. Então, a lógica é a justiça vai, na dúvida, naquele momento, te proteger. É o princípio da precaução, embasado nos direitos humanos, nos tratados internacionais, que o Brasil é signatário. E aí eu, juiz, recebi esse pedido. E agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso decretar uma medida de afastamento do lar. Eu posso determinar que ele não fale com você pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone. Eu posso determinar que ele pague alimentos para você, para os seus filhos. Eu posso determinar que ele use uma tornozeleira eletrônica. Sim. Uma tornozeleira eletrônica, um trava-língua, né? Para que ele não se aproxime de você, não se aproxime do seu local de trabalho, da sua universidade. A partir do momento que você está com o monitoramento eletrônico, uma equipe vai analisar em tempo real se há alguma aproximação ou não. A partir do momento que você tem uma medida de monitoramento eletrônico em seu favor, uma equipe vai acompanhar
a sua situação em tempo real, em 24 horas. Se houver uma aproximação, vão entrar em contato com vocês, vão acionar a polícia. Então, existe uma equipe, não só de judiciário, mas de muitas pessoas, delegadas, assistentes sociais, equipes multidisciplinares, secretarias da mulher empenhada em evitar que novas violências ocorram. E para aquela mulher que, por exemplo, vive ali, além de todas as outras violências, vive uma dependência financeira, é possível uma pensão em caráter provisório? Sim, hoje nós temos também uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha para garantir o auxílio aluguel para essas mulheres. Porque a gente sabe, né, Tereza, que o empoderamento econômico é essencial para que haja um rompimento. É muito difícil a mulher que não trabalha, que depende economicamente do seu companheiro, agressor, que denuncie e saia de casa, porque ela vai viver como? E os filhos dela vão viver como? Mas hoje tem saída para essa mulher, tem o auxílio aluguel. Perfeito, e outras medidas, né? Porque como se a a gente prisão. Isso. Ou seja, se tem descumprimento, a prisão é possível. Você também trouxe aí a questão do monitoramento eletrônico, mas para isso a mulher precisa correr atrás do direito, porque a gente não tem como estar em todos os lugares o tempo todo. Então, ter clareza é essencial, não é, Tojal? Com certeza. Tojal, pensando aí em âmbito nacional, porque você hoje está à frente do Fonavide, é presidente hoje do Fonavide, esse órgão que, na verdade, é uma grande agremiação dos juízes e juízas da violência contra a mulher de todo o país. Pensando em âmbito nacional, porque a gente vai detalhar um pouco sobre o papel do Fonavide e tal, você tem dados recentes dessa violência, dados recentes das medidas protetivas, da violência como um todo? Eu soube que recentemente saiu, não foi? O Fórum Nacional fez os estudos, apresentou estudos muito recentes, dados recentes de 2024, é isso mesmo? Foi publicado nesse mês de março agora, salvo engano, no dia de ontem, foi publicado o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trouxe os dados atualizados relacionados ao ano de 2024. Então, para vocês, pasmem, minha gente, vocês que estão ouvindo a gente. 21,4 milhões de mulheres foram agredidas, sofreram violências no ano de 2024. Isso representa quase 38% do número de mulheres brasileiras no nosso país. Mais de um terço. Isso significa também, Tereza, que a cada hora, 2.442 mulheres sofreram violências. A cada minuto, 40 mulheres sofreram violências. E a cada 2 segundos, ou seja, a cada respiração de você que nos escuta, pelo menos uma mulher foi vítima de violência. Ou seja, tem como dizer que esse não é um problema de toda a sociedade? Tem como dizer que esse problema é só um problema das mulheres? Não. De forma alguma. Os dados estão aí para dizerem a verdade, mostrarem para a gente o quanto é importante que essa bandeira seja uma bandeira em defesa e levantada por todos, em defesa das mulheres, mas levantada por homens e mulheres. Com relação ao Fonavide, Tojal, qual o papel do Fonavide? Conta para a gente quais são os desafios que você hoje está enfrentando à frente dessa presidência. Olha, primeiro eu quero te dizer que é com grande senso de responsabilidade, acima de tudo, e muito honrado também que eu assumo esse papel de presidir uma instituição tão séria e tão relevante para a construção de diálogos e de políticas nacionais em prol dos direitos humanos das mulheres. O Fonavide é um fórum independente de juízas e juízes de todo o Brasil que trabalham com essa temática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não só aqueles de varas especializadas, mas também aquelas que trabalham em varas únicas, que trabalham em varas de competência geral. Então, hoje, o desafio do Fonavide é olhar para a realidade do Brasil e pensar como que nós, do Poder Judiciário, podemos ampliar a proteção dos direitos humanos das mulheres para que o feminicídio não aconteça. Porque o nosso principal objetivo é evitar que mulheres sejam mortas. Então, hoje, o Fonavide atua dialogando com o Conselho Nacional de Justiça, conversando sobre a construção de políticas no âmbito do Poder Judiciário, e a gente tem um diálogo incrível com a conselheira Renata Gil, com a juíza Luciana Rocha, que são as pessoas que são responsáveis hoje por essa temática dentro do Conselho Nacional de Justiça. O Fonavide também dialoga com outras instituições,
com as polícias, dialoga com o Ministério das Mulheres. Hoje o Fonavide tem sede, tem assento em um fórum interinstitucional com todas as instituições do sistema de justiça que trabalham com a temática para que a gente converse sobre temas relevantes. Aliás, nós estamos preparando, junto com um grande número de pessoas, de mentes comprometidas com essa temática, um documento, né, que vai eventualmente embasar a criação de um projeto de lei para o fluxo das medidas protetivas de urgência. Porque a gente sabe que a omissão legislativa na rotina procedimental de medidas protetivas de urgência é algo que dificulta o acesso à justiça de mulheres. E nós, recentemente, isso é algo agora que foi implementado na nossa gestão, iniciamos um diálogo com o Poder Legislativo, porque sabemos da importância da gente pensar em um Brasil que crie leis para as mulheres. Infelizmente, a gente ainda tem um poder legislativo com uma subrepresentatividade feminina. Então, a gente precisa de cada vez mais mulheres, não apenas nesses espaços, mas em todos os espaços de poder. E o Fonavide hoje está dialogando com vários deputados, senadores, com os órgãos de cúpula das duas instituições, né, do Congresso Nacional, as Procuradorias da Mulher, para tratar de assuntos de relevância, de interesse nacional. Então, o papel do Fonavide hoje é tentar ser um ator que dialoga com todas as instituições, que agrega e que compartilha essas responsabilidades. Então, para mim, é uma honra estar à frente desse Fórum Nacional e eu sou muito grato à oportunidade que tive. Vejo que essa interlocução está funcionando super bem junto aos representantes do Poder Legislativo e é muito importante a gente trazer leis. Afinal, de 2006 para cá, nós tivemos várias leis que vieram para tutelar o direito das mulheres, depois de séculos aí, na verdade, sem essa tutela muitas vezes. A gente foi ter o direito de ter um trabalho, né, o Estatuto da Mulher Casada há menos de 100 anos, a gente teve o direito de votar ali no século passado, então a gente teve muitos avanços legislativos. Como está funcionando essa interlocução do Fonavide junto com os órgãos do Poder Executivo, com as polícias? Esse diálogo está acontecendo? Pois nós estamos dialogando sim. Nesse fórum existem pessoas que representam o sistema de segurança pública, né? Tem representantes lá do Ministério da Justiça e do Ministério das Mulheres, e eu acredito que a gente precise avançar nesse diálogo com as polícias, porque a gente precisa estreitar cada vez mais essas comunicações que acontecem, mas isso eu acredito também, Tereza, que a gente precisa estimular no âmbito do território cada vez mais, sabe? Porque como as polícias civis, né, são órgãos estaduais, esses diálogos precisam acontecer também internamente nos estados. E nos municípios também, a depender da realidade de cada cidade e de cada estado do nosso país. Então fica aqui um alerta e o estímulo também que você juíza, você delegada, você promotora de justiça, você advogada, dialogue com os outros atores da sua comunidade. Demande essa interlocução, né? Demande, dê dados, fale das suas dificuldades. Ninguém trabalha sozinho. Me diz uma coisa, Tojal, como as decisões, as ações do Fonavide podem, na prática, impactar a vida das mulheres vítimas de violência? Olha, a gente, para além desse diálogo de construção colaborativa no âmbito das políticas públicas, porque isso traz impactos muito significativos na vida dessas mulheres, né? Por exemplo, uma conversa com o Poder Legislativo para eventualmente propor um projeto de lei com fluxo de medida protetiva, isso vai ter um impacto muito positivo na vida dessas mulheres. Né? A gente está falando de acesso à justiça. Mas o Fonavide também tem enunciados sobre situações práticas que você pode consultar no nosso site www.fonavide.com.br. Esse enunciado são diretrizes, são assuntos que o Fonavide entende que são importantes, que são relevantes e que ele quer estimular em todos os lugares do país. Então isso serve não apenas para o juiz ou a juíza fundamentar a sua decisão, mas também para a delegada de polícia fundamentar o seu pedido junto ao Poder Judiciário, ou você, defensora pública, ou você, advogado, utilizar os enunciados do Fonavide. Então eu acredito que isso também tem um impacto muito significativo na vida dessas mulheres.
Perfeito, já valeu demais os esclarecimentos. Eu acho que muitos atores, né, que estão na linha de frente desse combate conhecem pouco a função do Fonavide e toda essa capacidade que o Fonavide tem hoje de construir essa linha de interlocução com todos os demais atores desse combate. Eu esqueci de uma coisa Manda. muito importante que o Fonavide está fazendo, que é capacitar todos os juízes e juízas que fazem parte desse movimento, né, nos seus encontros anuais, nas lives, né, nos webinários que a gente participa, porque a educação em direitos e a capacitação do Poder Judiciário, aliás, de todos os atores do sistema de justiça, é algo essencial, que vai sim impactar na vida dessa mulher. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que fala sobre a obrigatoriedade da utilização da perspectiva de gênero nos nossos julgamentos e decisões. Então, essa capacitação tem tido um impacto transformador nessa capilarização, entende? Nesse e na mudança do olhar desses juízes, né? Porque agora não é só decidir por decidir. Precisa usar essa perspectiva de gênero. É obrigatório. Isso é muito importante. Muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tojal. Eu sei que você tem trabalhos brilhantes. Você é um defensor dos direitos humanos, né? E tem projetos. Você fala da educação com muita paixão. Eu também sou uma apaixonada pela educação. Acho que a educação transforma. Sei que você trabalhou no Cabo também, projetos nessa área. Como a educação pode ajudar, por exemplo, os jovens, os nossos jovens hoje? Como nós podemos contribuir, do ponto de vista da educação, para uma mudança de comportamento do cenário da violência nos próximos anos, ali olhando para 2030? A educação é a maior arma contra a violência. Isso não tenho a menor dúvida. E quando a gente fala em educação, a gente precisa falar em educação nas escolas, né, sobre essa temática. A gente tem uma lei de diretrizes e bases da educação que contempla, né, essa capacitação em direitos humanos. Então, a gente precisa incentivar essa capacitação, que a gente vá nas salas de aula. Quando nós estávamos à frente do CAP Santo Agostinho, tínhamos um projeto de ir nas escolas. Então, às vezes, a gente ia conversar com adolescentes e trabalhava, por exemplo, tribunal de opinião. Tribunal de opinião você pega uma máxima, assim, bem machista, bem absurda, do tipo, lugar de mulher é pilotando fogão. E aí você pega aquela máxima e diz, quem acredita que sim, fique desse lado. Quem acredita que não, que essa máxima é verdadeira, fique do outro lado. Vocês faziam isso com os adolescentes? Faziam isso com adolescentes. E aí a gente ia tentando desconstruir aquela ideia. E a pergunta que não quer calar, divisão, como era? Mais para lá ou mais para cá? Isso dependia muito da frase que era trabalhada. Então a gente tinha um grupo, uma equipe maravilhosa lá na nossa unidade, Joaquim, Moza, Alina e muitas outras, uma equipe maravilhosa, muito comprometida, que eu aprendi muito nesses quase 9 anos à frente da Vara de Violência do Cabo, que faziam esse trabalho de forma apaixonada. Então, assim, a gente precisa, aos poucos, desmistificar e ensinar as pessoas que não é porque elas aprenderam lá atrás uma coisa que essa coisa é certa. Então, a educação hoje é essencial. E eu digo para você, jovem que está nos ouvindo, que quando você for compartilhar um vídeo no TikTok, quando você for compartilhar uma informação nos grupos de WhatsApp, reflita sobre isso. Quando você compartilha uma piada machista, um vídeo pornográfico que expõe a vida ou a intimidade de uma mulher ou de qualquer ser humano ali, você está reproduzindo comportamentos preconceituosos. Então, até porque a divulgação não autorizada de nudes, é crime. De sexo, inclusive é crime, né? Então não é só uma conduta machista, essa pessoa pode ser responsabilizada pela prática de um crime. Isso é muito grave. Exatamente. Vamos embora. Com relação às... Tem uma coisa, Tojal, que você fala com muito carinho. A Lei Maria da Penha, ela tem como base tutelar o direito das mulheres, e aí a gente pensa ali nas mulheres cis, nas mulheres trans. No Fonavide, você, como juiz de direito, o que você enxerga como grande desafio hoje na proteção das mulheres trans? Olha, a gente precisa fazer muito pela comunidade trans.
a gente precisa, primeiro, ouvir essa comunidade. Chamar elas para o debate. Dizer quais são as suas dores. Porque, assim, é muito fácil a gente fazer política pública a partir do alto dos nossos privilégios, né? Eu sou um homem branco, de classe média, juiz. Sou um cara privilegiado. Então, eu não posso achar que eu sei sempre o que vai ser melhor para determinada população. Então, a gente precisa ouvir essa comunidade, precisa entender as dores dessa comunidade, precisa inseri-las nos espaços de construção de diálogos para entender o que é melhor para elas. E essa é uma das nossas da bandeira da nossa gestão. A gente quer estreitar os laços com esses movimentos para que a gente possa fazer mais por essa comunidade, não só pela comunidade trans, mas por várias outras, né? As interseccionalidades precisam ser trabalhadas. Aliás, no mês de fevereiro, eu estive na Ilha de Marajó, em uma ação linda do Conselho Nacional de Justiça, conversando com as mulheres amazônicas que têm uma realidade muito dura e muito difícil também, para que a gente entenda melhor as nuances, as especificidades dessa população. Como chegar perto é indispensável, né? É indispensável. Para poder se sentir na pele do outro. A gente que faz, hoje, dentro do Fonavide, política pública, a gente precisa se perguntar, a gente está fazendo política pública para quem? É para mim ou é para as mulheres? Eu preciso entender as especificidades da mulher amazônica, da mulher nordestina, da mulher preta. Uhum. Quando eu falei dos dados de violências, quando a gente vai olhar os números de violências contra mulheres negras, são assustadoramente mais altos, quase o dobro, do que nas mulheres brancas. Então, as mulheres que estão mais morrendo são as mulheres negras, são as mulheres periféricas. Então, a gente precisa mergulhar também nesses universos. Tirar essas mulheres da invisibilidade, não é? Exatamente. E o Fonavide tem se esforçado nesse sentido. Sua gestão vem nesse sentido também. Com certeza. Inclusive, eu quero dizer para vocês que existe um enunciado do Fonavide que assegura, pelo menos direciona a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Porque os enunciados não são obrigatórios, para que a Lei Maria da Penha seja, sim, aplicada às mulheres trans. E esse enunciado foi uma luta, uma conquista histórica, e aconteceu num Fonavide que ocorreu em Natal. Eu estava presente, foi aprovado por unanimidade. Então, esse enunciado pode ser utilizado por você, delegada, por você, advogada, na proteção às mulheres trans. Ótimo! E traz os enunciados para a gente, que a gente aproveita para divulgar aqui o momento tojal do nosso podcast. E a gente divulga, sim, esses enunciados para ajudar mais mulheres a terem clareza sobre direitos, consciência sobre o que precisam e o que podem utilizar de recurso. Deixa eu te perguntar uma coisa, como pessoa, como ser humano, um senso, eu acho que a pessoa que escolhe a profissão de juiz, ela precisa, não sei se todos têm, mas precisa ter um forte olhar sobre a justiça. Precisa ter um senso de justiça. Eu acho que a gente, se todos os juízes se forem movidos por essa ideia, esse senso de justiça, serão juízes melhores. Você viveu algum caso ao longo da sua trajetória como juiz que tenha te desafiado enquanto juiz ou que tenha de alguma maneira mudado a sua percepção, o seu senso de justiça? Você disse, depois desse caso, eu sou um outro juiz? Olha, o caso mais difícil que eu já julguei até hoje foi um caso de uma guarda de uma criança. Essa criança tinha presenciado muitas violências dentro de casa. O pai agredia a mãe e o pai era envolvido com o tráfico de drogas e foi assassinado na frente da criança e da mãe. E aí restou essa mãe, que era usuária à época, e essa criança. E existia um tio que por acaso era padre da cidade onde eu atuei, que quis a guarda dessa criança. E temporariamente essa criança ficou com o tio, padre da cidade onde eu atuei. Uma das coisas mais lindas da minha profissão que eu presenciei foi a possibilidade de transformação.
eu vi essa mãe querer dar uma vida diferente para essa filha, sabe? Ela, em uma audiência, me pediu uma oportunidade. Disse que não queria largar a mão da filha jamais. E que aquele momento tão traumático na vida de ambas foi um divisor de águas. E eu vi o tempo passar, eu fiquei com aquele processo sem julgar, esperando um tempo de maturação, porque nem sempre... O tempo da justiça é o tempo da pessoa envolvida no processo, não é? Exato. E aí eu tive essa perspicácia naquele momento de esperar um pouco. E eu vi esse tempo passar e eu vi os laços serem reconstruídos e, ao final, o próprio tio concordou que a criança voltasse a viver com essa mãe. E a partir essa mãe que tinha um histórico de ser usuária de drogas. E de violência também. E também ser vítima de violência. Você vê ao longo do processo, você viu a transformação dessa mulher. E sabe por que eu vi? Porque eu vi atores comprometidos. Eu vi a delegada da cidade comprometida. Eu vi a secretária da mulher comprometida. Eu vi a sociedade civil comprometida que um determinado estabelecimento não cobrou para que ela fizesse um tratamento, a mãe dessa criança fizesse um tratamento antidrogadição, né, para que ela saísse do mundo das drogas. Então, foi lindo ver esse envolvimento nessa cidade, que foi a primeira cidade onde eu fui juiz, que foi em Brejão, no interior de Pernambuco. E foi algo que realmente me transformou. E eu disse, poxa, eu estou na profissão certa. Porque desde os 12 anos de idade, eu dizia que eu queria ser juiz para ajudar a resolver os problemas das pessoas. E é isso que me move. Então, a justiça, nesse caso que você trouxe, a justiça pode ser aplicada na prática não só por você, mas por outros atores que abraçaram a causa junto com você. Com certeza, mas justiça social a gente não faz sozinho. O Poder Judiciário não faz sozinho. Não adianta vestir essa capa de super-herói dizendo que eu vou resolver todos os problemas do mundo enquanto juiz, porque isso é adoecedor. E isso é um aprisionamento. Né? Ao mesmo tempo que isso traz uma imagem de força, isso na verdade é uma grande fraqueza. Porque a nossa maior força é se conectar às outras pessoas e poder fazer a diferença em conjunto. E nos coloca numa sobrecarga que muitas vezes é desumana. E você termina quebrando no meio do processo e a gente perde ali um ator que era fundamental para girar essa mola mestra e fazer a justiça percorrer outros caminhos. Não é, Tojal? Com certeza. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta sobre o olhar sistêmico. Eu sei que está um pouco fora do que a gente combinou conversar hoje. Na sua experiência como juiz, como defensor dos direitos humanos, que eu sei que você é, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, eu acredito nessa prática dentro das delegacias, sobre o olhar sistêmico. Eu acho que, do ponto de vista da delegacia, você tem um olhar sistêmico sobre uma situação de violência, faz de você um profissional melhor e faz com que aquela vítima se sinta também melhor atendida, porque você consegue perceber essas nuances, por exemplo, que você percebeu lá em Brejão, quando você disse, não vou julgar agora, o processo não está maduro. E você percebeu ali que outros atores sociais poderiam lhe ajudar num deslinde que fosse mais adequado às partes, para que a justiça, enfim, fosse concretizada. Na sua opinião, um profissional, um juiz, o exercício da função jurisdicional, que é tão bela, ela é melhor exercida quando esse profissional tem esse olhar sistêmico? Você, eu acredito, você pratica isso em sua vida como um todo. Qual a sua opinião? Veja, eu tenho até uma frase que diz assim, que o processo tem alma, tem dor, tem expectativa de dias melhores. E que humanizar o sistema de justiça é preciso e é urgente. E eu não tenho como fazer parte de um movimento de humanização se eu trato as pessoas como números. Se eu trato elas apenas como números, eu vou reduzir a vida delas a um pedaço de papel ou uma tela de um computador, certo? Mas se eu sei que aquilo dali é apenas uma dimensão da vida da pessoa, que quando a mulher bate na porta da delegacia pedindo uma medida protetiva de urgência, ali é só a primeira barreira
porque ela ainda vai ter muitas barreiras para manter a medida, porque ela vai sofrer pressões para desistir da medida protetiva de urgência, né? Ela vai sofrer dificuldades para gerir o trabalho, porque provavelmente ela vai diminuir a produtividade dela no trabalho. Eu preciso ter a percepção, enquanto operador do direito, de que por trás daquelas histórias existem muitas outras histórias. E que por trás de por trás de um autor e parte, eu impacto muito mais do que duas pessoas dentro de um processo. Então, acho que a partir do momento que eu tenho essa percepção, tudo muda. Mas isso também é um desafio. Um desafio numa vida moderna que nos abarrota de informações, que traz uma enxurrada de processos. Nós somos o Poder Judiciário, para falar de Poder Judiciário, que mais julga no mundo, o Poder Judiciário mais sobrecarregado do mundo. Então, nós precisamos de destinação orçamentária, nós precisamos de investimento em maior número de pessoal dentro do Poder Judiciário, dentro das delegacias de polícia, dentro das defensorias. Um sistema que encarcera de uma forma muito maior do que a maioria dos países do mundo. Porque eu tenho um problema de segurança pública que não vai ser resolvido nem pela polícia, nem pelo Poder Judiciário, né? Porque o nosso papel primordial é salvaguardar os direitos humanos. Esse é o nosso papel princípio de existência. Então, eu acredito que um olhar holístico para além do processo, do recorte, é claro que eu tenho a técnica jurídica que vai me nortear. Dentro de um processo, de uma ação penal, eu tenho que estar atrelado ao que está numa denúncia para julgar ou condenar. Mas eu preciso ter a percepção de que a minha ação, a minha decisão vai muito além daquilo dali. Eu acho que isso tem faltado um pouco. Então, o Poder Judiciário não pode estar alienado do que de fato acontece entre as partes. Eu diria o sistema de justiça. Não só nós juízes e juízas, mas promotoras, delegadas, defensoras públicas, advogados, toda a comunidade precisa ter essa percepção. Tojal, diante de todas essas experiências que você trouxe para a gente, nós podemos dizer, concluindo o teu raciocínio, que quando uma mulher ela sai da violência, quando ela rompe no ciclo de violência, outras pessoas são afetadas por essa saída, do mesmo jeito que essas outras pessoas são afetadas quando ela é vítima? Com certeza, não tenho dúvidas. Isso no ambiente micro, ou seja, intrafamiliar, mas também no macro. Quando uma mulher morre, todos nós já fracassamos aqui. Todas nós. E quando uma mulher é salva, todos nós e todas nós vencemos também. Então, esse impacto é muito mais significativo e é por isso que a gente está aqui tentando convidá-las e convidá-los a fazerem parte desse movimento de pessoas que acreditam que podem transformar esse mundo por meio da educação. Esse mundo em um lugar melhor, com mais paz, justiça, respeito entre homens e mulheres, não é, Tojal? Com certeza. Então, para a gente finalizar, eu quero aproveitar e pedir para você deixar um recadinho hoje para todas as mulheres que nos assistem. Olha para ali e manda ver. Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: silenciar não vai lhe proteger. Então denuncie, bata na delegacia de polícia da sua casa, caso você esteja, da sua cidade, caso você esteja sofrendo algum tipo de violência. Corra atrás das instituições, sempre vai haver uma pessoa comprometida em transformar a sua realidade. Porque esse é o nosso papel enquanto juízas, juízes, delegados, delegadas, promotores de justiça, advogadas. E também quero dizer para vocês uma coisa: o amor pode ser tudo. Amor é companheirismo, amor é respeito, amor é sinceridade, amor é honestidade, mas se tem uma coisa que o amor não é violência. Então vamos revisitar os nossos conceitos sobre o que é amor e não vamos naturalizar os comportamentos abusivos. Manda pra gente, fala aí tua rede social, como é que a gente faz? Quem está nos ouvindo, como é que faz para encontrar Francisco Tojal? Eu tenho hoje um Instagram, que é o @Francisco_Tojal. E lá eu compartilho um pouco sobre as minhas experiências enquanto magistrado, as minhas experiências enquanto presidente agora do Fonavide e também uma pauta de educação em direitos.
falando sobre a desconstrução do machismo, a importância de nós todos e unidas lutarmos por um mundo livre de violência para mulheres e meninas. Muitíssimo obrigado, Tereza, por essa oportunidade. Eu desejo muito sucesso a você nesse seu projeto. O que nos conectou foi o nosso propósito de servir a humanidade e de acreditar que esse mundo pode ser um lugar mais seguro para mulheres e meninas. Muitíssimo obrigado. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a escolha eu sei que foi acertada. Gente, o primeiro homem a vir na nossa primeira temporada não podia ser outra pessoa além de Francisco Tojal. Muito obrigada, Tojal. Eu quero dizer que suas experiências aqui não só engrandeceram minha vida, a vida aqui dos nossos bastidores, da nossa equipe, mas com certeza vai engrandecer muito a vida das mulheres e dos homens, porque a gente já tem quase 40% de homens ouvintes do nosso podcast. Maravilha. Então eu não tenho dúvida. Muito obrigada. Fica aqui minha gratidão. E aí, você gostou? Gostou das informações disponibilizadas hoje através desse homem que traz grandes experiências na luta e na defesa das mulheres? E aí, o que você acha? Os homens podem se engajar e serem parceiros das mulheres nessa luta em defesa da mulher, aliás, em defesa dos direitos humanos? Pois é. Se você gostou, já sabe. Se inscreve no nosso canal, toca o sininho, ativa o sininho, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família, com todo mundo. Gente, depois desse episódio tão rico, eu tenho que expressar minha gratidão a todos que fazem o apoio ao podcast Chama Delegada. Fica aqui minha gratidão a Faz Contabilidade, Astral Veículos, Instituto Faneco, Trio Comunicação, Partiu Entrega e Grupo Mulheres do Brasil. E você já sabe, na próxima terça nós temos um encontro marcado aqui no Chama Delegada. Um cheiro no coração e até o nosso próximo episódio.